Respire fundo por um instante. Permita que o ar entre devagar e saia com calma. Há momentos na vida em que tudo parece depender de uma única decisão interior. Este pode ser um desses momentos para você. Existe uma diferença silenciosa entre desejar mudar e realmente começar a viver como alguém que já decidiu mudar. Muitas pessoas carregam sonhos sinceros, ideias fortes e até fé no coração, mas algo permanece incompleto. Não é falta de capacidade, não é falta de oportunidade. Na maioria das vezes, é porque a crença ainda não encontrou um corpo para se manifestar. A crença verdadeira não vive apenas no pensamento. Ela precisa de espaço na agenda, precisa aparecer nas pequenas atitudes do dia, precisa ganhar forma em gestos simples que se repetem. Quando isso acontece, algo poderoso começa a se formar dentro de você. A mente deixa de ser apenas um lugar de esperança e passa a se tornar um terreno de construção. Talvez você já tenha sentido isso antes. Aquele instante em que percebe que acreditar em si mesmo não é apenas sentir algo bonito por alguns minutos. É uma decisão que pede movimento. É como plantar uma semente. Ela não cresce apenas porque foi colocada na terra. Ela cresce porque alguém rega, cuida e protege todos os dias. Há uma verdade muito profunda nisso. Quando uma decisão interior encontra uma ação concreta, mesmo que pequena, nasce algo novo dentro da pessoa. Aos poucos, aquilo que antes parecia apenas um desejo começa a se transformar em hábito. E quando um hábito nasce de uma decisão consciente, ele se torna quase sagrado, porque passa a sustentar a identidade de quem você está se tornando. Talvez por muito tempo, você tenha pensado que precisava sentir mais confiança para agir. Mas muitas vezes, o caminho acontece na direção oposta. A confiança aparece depois que o primeiro movimento é feito. Depois que a mente percebe que você realmente decidiu caminhar. Agora pense com calma. Qual pequena ação poderia dar um corpo à sua crença hoje? Não algo enorme, não algo perfeito, apenas algo real. Porque quando a crença encontra uma ação, mesmo a menor delas, a mudança deixa de ser um desejo distante e começa a se tornar parte da sua própria vida. Em algum momento da vida, todos nós descobrimos que o entusiasmo inicial não é o que sustenta uma transformação. A empolgação pode acender a chama, mas não é ela que mantém o fogo aceso ao longo do tempo. Existe algo mais silencioso, mais firme, que determina quem realmente avança: a persistência. Napoleon Hill costumava dizer que a persistência é para o caráter o que o carbono é para o aço. É o elemento que fortalece, que endurece, que dá forma. Sem ela, a estrutura permanece frágil. Com ela, algo resistente começa a surgir dentro da pessoa. Pense em como o aço é formado. Ele passa por calor, pressão e repetição de processos até alcançar a resistência que conhecemos. O mesmo acontece com a identidade de alguém que decide se tornar imparável. Não é um único dia de coragem que constrói essa identidade, mas a soma de pequenas decisões repetidas com consciência. A maioria das pessoas acredita que a persistência é apenas insistir quando as coisas dão errado, mas ela começa muito antes disso. Persistir é escolher continuar mesmo quando ninguém está olhando. É cumprir pequenas promessas feitas a si mesmo. É manter o passo quando o entusiasmo diminui e o silêncio do processo começa a parecer longo demais. Existe um poder escondido nessa repetição consciente. Cada vez que você age mesmo sem sentir vontade, você envia uma mensagem clara para a sua mente: eu sou alguém que continua. E quanto mais essa mensagem se repete, mais ela se torna parte da sua identidade. Com o tempo, algo curioso acontece. Aquilo que antes exigia esforço começa a parecer natural. A disciplina deixa de parecer um peso e passa a ser uma extensão da sua própria forma de viver. É assim que pessoas comuns constroem vidas extraordinárias. Não por causa de momentos raros de inspiração, mas porque decidiram permanecer firmes em pequenas ações que se repetem dia após dia. A persistência, no fundo, é a arte de permanecer fiel à decisão que você tomou, mesmo quando o caminho ainda está silencioso. E cada passo dado nessa direção fortalece quem você está se tornando.
Existe um momento silencioso na jornada de qualquer pessoa que decide avançar. O encontro com a própria mente, não com os sonhos, nem com os planos, mas com aquela voz interna que surge quando tudo fica quieto. A voz que pergunta se você realmente consegue, se vale a pena tentar de novo, se não seria melhor recuar um pouco. Essa voz tem um nome conhecido: autossabotagem. Ela não costuma aparecer como um grito agressivo. Na maioria das vezes, ela se apresenta como uma dúvida aparentemente sensata, um comentário sutil, uma lembrança de algo que não deu certo no passado. E se você não percebe isso com clareza, acaba aceitando essas sugestões como se fossem verdades. Mas aqui existe uma chave importante. A mente não precisa travar uma guerra violenta contra essa voz para superá-la. Muitas pessoas tentam lutar contra seus pensamentos e acabam apenas fortalecendo o conflito interior. O caminho mais poderoso é outro: responder com serenidade e autoridade. Quando a dúvida surgir, você não precisa entrar em discussão com ela. Basta reconhecer que ela existe e escolher qual direção seguir. É como ouvir alguém falar ao fundo, enquanto você continua caminhando para onde decidiu ir. A verdadeira renovação da mente começa exatamente nesse ponto, quando você entende que não é obrigado a obedecer cada pensamento que aparece. Pensamentos são sugestões, não sentenças. Há uma força muito grande em alinhar a mente com uma visão maior do que os medos do momento. Quando a fé entra em cena, ela muda o eixo da conversa interna. Em vez de alimentar lembranças de fracasso, você começa a alimentar imagens de quem está se tornando. Pouco a pouco, algo começa a mudar dentro de você. A voz que antes parecia dominante perde espaço. Não porque foi destruída, mas porque deixou de receber atenção constante. E toda vez que você escolhe sustentar um pensamento alinhado com propósito, coragem e direção, está treinando a sua mente para reconhecer um novo caminho. É assim que a autossabotagem perde força. Não pela violência da resistência, mas pela constância de uma mente que decidiu caminhar em outra direção. Há uma força que transforma completamente a forma como uma pessoa atravessa a vida. Não é apenas motivação, nem apenas disciplina. É quando 3 pilares começam a trabalhar juntos dentro dela. A palavra revela algo muito poderoso sobre isso. Somos lembrados de que não recebemos um espírito de medo, mas de poder, de amor e de mente sã. Esses 3 elementos, quando caminham lado a lado, criam uma presença interior que muda a maneira como enfrentamos qualquer situação. O poder é aquilo que faz você dar o primeiro passo, mesmo quando o caminho ainda não está totalmente claro. É a energia que move você a agir, a sair da paralisia e começar. Muitas pessoas esperam sentir total segurança antes de agir, mas o poder espiritual funciona de outra maneira. Ele se manifesta no momento em que você decide avançar. O amor entra logo depois, direcionando esse movimento. Ele lembra que prosperar não é apenas acumular conquistas pessoais, mas crescer enquanto serve, constrói e contribui. O amor mantém o coração alinhado para que o sucesso não se torne vazio, mas significativo. E então vem a mente sã. Essa é a capacidade de manter clareza no meio da pressão, de tomar decisões equilibradas, mesmo quando as emoções tentam confundir o caminho. Uma mente sã é como um farol em meio à neblina. Ela não elimina os desafios, mas mantém a direção visível. Quando essas 3 forças se unem, algo muda profundamente. O medo perde o lugar central. A pessoa começa a caminhar com uma postura diferente, mais firme, mais consciente de quem está se tornando. E é nesse ponto que a persistência ganha vida prática. Porque continuar não depende apenas de força momentânea. Depende de um espírito alinhado, de um coração que permanece firme e de uma mente que escolhe seguir adiante. Se essa mensagem fala com você agora, faça um pequeno gesto de compromisso. Escreva nos comentários uma frase simples, mas poderosa. Eu continuo, mesmo quando é difícil. Escrever essas palavras não é apenas participar de um vídeo, é lembrar a si mesmo que a jornada não é definida pelos momentos fáceis, mas pela decisão de permanecer em movimento, mesmo quando o caminho exige mais de você.
Existe um momento muito específico do dia que muitas pessoas subestimam, mas que tem uma influência profunda sobre a forma como acordamos e enfrentamos a vida. Esse momento acontece pouco antes de dormir, quando o corpo começa a desacelerar e o silêncio da noite se aproxima. A mente entra em um estado diferente. As barreiras conscientes relaxam, os pensamentos ficam mais maleáveis, e aquilo que você repete nesse instante encontra um caminho direto para dentro do subconsciente. Por isso, a última mensagem que você entrega à sua mente antes de dormir tem mais força do que imagina. Se a noite termina com preocupações, comparações ou lembranças de fracasso, a mente leva essas imagens para dentro do descanso. Enquanto o corpo dorme, essas ideias continuam circulando em segundo plano, moldando o estado emocional com que você despertará. Mas quando a noite termina com intenção, algo diferente acontece. Um simples ritual noturno pode se tornar uma ferramenta poderosa de reprogramação mental e espiritual. Não precisa ser algo longo ou complicado. Na verdade, quanto mais simples, mais fácil se torna manter com constância. Antes de deitar, reserve alguns minutos para desacelerar os pensamentos. Respire com calma. Lembre-se de 3 coisas pelas quais você é grato naquele dia, mesmo que tenham sido pequenas. A gratidão tem o poder de reorganizar a percepção da mente. Depois disso, declare algumas palavras de fé sobre si mesmo. Não como quem repete frases vazias, mas como quem planta sementes no terreno mais fértil do dia. Você pode dizer em voz baixa ou apenas em pensamento: hoje eu avancei. Amanhã eu continuarei avançando. Deus está guiando meus passos e minha mente permanece firme no propósito. Quando esse tipo de prática se repete noite após noite, a mente começa a reconhecer um novo padrão. Em vez de adormecer carregando peso e ansiedade, você passa a dormir com direção. E muitas vezes, ao acordar, percebe algo diferente dentro de si. Uma clareza maior, uma sensação de que o dia já começa alinhado. A forma como você encerra a noite tem o poder silencioso de preparar quem você será ao amanhecer. O ponto de partida para qualquer conquista significativa é um desejo claro. Não apenas um sonho vago ou uma esperança passageira, mas algo definido com precisão, que sua mente consegue visualizar como se já estivesse realizado. Napoleon Hill ensinava que a realização começa quando você sabe exatamente o que quer e acredita que pode alcançar. Sem clareza, a energia se dispersa. Com clareza, cada ação passa a ter direção. Visualizar o resultado final é mais do que imaginar. É sentir a experiência como se ela já fosse real. Sinta o cheiro, os sons, as cores do que você deseja alcançar. Imagine-se vivendo aquela realidade. Quanto mais detalhada for a imagem na sua mente, mais natural será para suas decisões e comportamentos se alinharem a ela. Essa prática transforma sonhos soltos em objetivos com corpo e propósito. O desejo definido funciona como uma bússola interna. Ele mostra o caminho a cada escolha, cada passo do dia, mesmo quando surgem obstáculos ou dúvidas. Cada pequena ação, quando guiada por essa visão clara, deixa de ser aleatória e passa a construir o futuro que você imagina. Enquanto reflete sobre o seu desejo, pergunte-se: quais atitudes de hoje podem aproximá-lo daquilo que você visualizou? Cada gesto, mesmo pequeno, se torna um tijolo na construção desse futuro. Quanto mais consciência você tem do que quer, mais a mente encontra soluções que antes pareciam invisíveis. Para fixar essa prática, faça um pequeno gesto de compromisso consigo mesmo. Escreva nos comentários a frase: eu vejo meu destino com clareza e caminho até ele. Ao escrever essas palavras, você está transformando o pensamento em intenção tangível. Está dizendo à sua mente que não apenas deseja, mas também age com foco. Esse ato simples conecta sua crença ao movimento, tornando o futuro mais próximo e real, mesmo antes do primeiro passo visível. A fé verdadeira não se preocupa apenas com o que vai acontecer amanhã. Ela vive no presente, no momento em que você decide agir, mesmo que de forma mínima. Cada escolha que você faz agora, cada pequeno passo,
é uma semente plantada no terreno do futuro. Com constância, essas sementes crescem e começam a transformar aquilo que antes parecia impossível em algo natural. O segredo não está em esperar grandes oportunidades ou em ter momentos de inspiração repentina. O poder do agora é silencioso, mas imenso. A soma de pequenas ações consistentes cria um caminho sólido que a mente e o coração reconhecem como progresso real. É nesse processo que a pessoa começa a perceber que o impossível não é um obstáculo final, mas uma força que pode ser cercada e superada com disciplina e constância. Mesmo pequenas decisões carregam peso quando são repetidas diariamente. Arrumar a mesa de trabalho, escrever uma meta clara, fazer uma ligação importante ou simplesmente planejar o próximo passo. Todos esses atos, por menores que pareçam, ajudam a firmar uma identidade. Você deixa de ser alguém que deseja para se tornar alguém que faz. Cada ação é um gesto de autoridade sobre a própria vida. Quando você age no presente com intenção, a mente entende que não há mais espaço para dúvida. A fé deixa de ser um conceito abstrato e se torna prática viva, mostrando ao seu corpo e à sua mente que você está comprometido com a própria transformação. Agora, reflita sobre o seu dia. Qual pequena ação você pode executar imediatamente para avançar em direção ao que deseja? Lembre-se, cada passo, por menor que seja, é um movimento de fé. É assim que você começa a construir um caminho onde antes havia apenas intenção, e aos poucos percebe que se tornar imparável não depende de sorte, mas da soma consciente de pequenos atos realizados hoje. Mesmo quando você decide avançar, há momentos em que a mente insiste em voltar para os medos e dúvidas do passado. Aquela voz interna surge para questionar cada passo, lembrando de falhas antigas ou de possibilidades de fracasso. Ignorar ou brigar com essa voz raramente funciona. Ela apenas se torna mais forte. A técnica dos 3 passos oferece um caminho prático para retomar o controle da conversa interna. Primeiro, reconheça a voz do medo. Não a silencie com raiva, nem negue sua existência. Apenas perceba que ela está ali, porque o reconhecimento é o início do poder sobre ela. Segundo, redirecione o pensamento para a verdade. Lembre-se do que você decidiu sobre si mesmo, da força que já está cultivando e do propósito que guia suas ações. Trate essa voz não como um inimigo, mas como um sinal de alerta que você controla, escolhendo com firmeza a direção a seguir. Terceiro, repita a nova afirmação enquanto respira conscientemente por 30 segundos. Use palavras que reforcem sua identidade e coragem e combine com a respiração para que o corpo e a mente absorvam a mensagem. O simples ato de respirar com intenção, enquanto declara sua decisão, fortalece a autossugestão e transforma a crença em algo real e tangível. Essa prática não é apenas um exercício mental, é um treino diário que muda a forma como você responde aos desafios internos. Cada vez que você aplica esses 3 passos, está construindo uma mente resiliente, capaz de manter a fé e a direção mesmo em meio à dúvida. O poder dessa técnica está na repetição e na consistência. Com o tempo, a voz do medo deixa de controlar suas escolhas e se torna apenas uma lembrança do que você já aprendeu a superar. E é assim, com pequenas decisões conscientes e exercícios simples, que você retoma o comando da própria mente e caminha em direção à versão mais forte de si mesmo. Muitas vezes, o maior obstáculo entre o que você deseja e o que realiza não é a falta de ideias, nem de motivação, mas o tamanho da primeira ação. Grandes metas podem parecer distantes e assustadoras, fazendo com que a mente hesite e o corpo se retrai. É aqui que entra o poder do ritual de 2 minutos. A ideia é simples. Reduza qualquer objetivo a uma ação mínima que você consiga realizar imediatamente. Abrir um arquivo, enviar uma mensagem, escrever apenas uma linha, caminhar por alguns minutos. Essas pequenas iniciativas podem parecer triviais, mas têm um efeito profundo. Elas quebram a inércia e acionam o mecanismo da persistência. Quando você começa com algo pequeno,
a mente recebe um sinal claro: eu posso agir. E cada vez que esse gesto é repetido, mesmo que por pouco tempo, ele fortalece a confiança interna, cria um hábito e transforma a intenção em movimento real. O corpo e a mente passam a reconhecer que cada passo conta e que a ação gera resultado. O ritual de 2 minutos não é apenas sobre produtividade. É sobre criar consistência, treinar a disciplina e preparar o terreno para ações maiores. Ele conecta a crença ao movimento, mostrando que você não precisa esperar pelo momento perfeito ou pela coragem absoluta. O momento perfeito é agora, e o gesto inicial é suficiente para começar. Mesmo ações pequenas têm o poder de transformar a percepção de si mesmo. Cada microação concluída constrói o aço da persistência e fortalece a identidade de quem você está se tornando. Alguém que não espera, mas age. Agora, pense em uma meta que você tem adiado. Qual seria a menor ação possível que você poderia fazer nos próximos 2 minutos para avançar? Faça. Esse pequeno gesto é mais do que um passo. É o início do caminho que transforma a intenção em realidade. Chegamos a um ponto importante da sua jornada hoje. Tudo o que exploramos até aqui, a crença, a persistência, a renovação da mente, os pequenos atos de ação e a disciplina silenciosa, só faz sentido se você decidir levar isso para a prática, mesmo depois de desligar este vídeo. Cada princípio, cada técnica, é um convite para transformar intenção em realidade, para que o que você aprendeu aqui se torne parte da sua vida diária. Agora é hora de consolidar tudo isso em ação. Reflita sobre o seu dia, sobre a pequena meta que você pode realizar nas próximas 24 horas e permita que a consciência de quem você está se tornando guie cada passo. A mudança acontece na soma dessas escolhas, e cada gesto, por menor que pareça, fortalece a sua identidade de alguém imparável. Se este vídeo trouxe clareza, motivação e ferramentas práticas, lembre-se de se inscrever no canal. Assim, você garante que continuará recebendo conteúdos que fortalecem a sua mente e seu espírito diariamente. E se achou útil, deixe seu like. Ele ajuda este tipo de mensagem a chegar a mais pessoas que estão buscando transformação. Quero também agradecer sinceramente por ter assistido até aqui. Sua presença é o primeiro sinal de compromisso com você mesmo. Reconheço que dedicar tempo a investir na própria mente e fé é um gesto poderoso, e é exatamente isso que vai começar a fazer diferença na sua vida. Ao encerrar, leve consigo a certeza de que acreditar em si não é apenas um sentimento passageiro, mas uma decisão contínua sustentada por ação, fé e disciplina. Cada dia é uma oportunidade de reforçar quem você está se tornando. Caminhe com essa consciência e veja o impacto real de pequenas escolhas feitas com intenção. Agora respire fundo mais uma vez e sinta que a transformação começa no instante em que você decide avançar, mesmo com pequenos passos. A jornada não termina aqui. Ela apenas se inicia e você já deu o primeiro passo.